doutor! Bom dia! Bem-vindo! Está aí com bronze? Pois! Férias. Não é Olha, justo. e não é deixou as crianças para fazer umas férias românticas ou não? Não, fizemos umas férias em família. Ai, fizeram as férias em família, pois, estou a ver. Então, conte lá, isto é bom ou não, a ideia dos pais de vez em quando deixarem as crianças ao cuidado de outros e não viverem assim constantemente focados em excesso? Sim, eu acho que sim. Eu, aliás, ia deixar os meus filhos no dia 6 de outubro em Viana para vir jantar cá, mas já percebi que não. E, portanto... É o jantar que te vais pagar à malta. Pois, Tu estás a ver os problemas que tu me arranjas? Já percebi que Problema, não. Júlia. Coitado do senhora! Só vais é confraternizar com gente porreira que vem de Viana do Castelo de propósito. Bom, doutor, vou pensar no seu caso. Tá bem, muito obrigado. Mas é para ajudar a família e o seu casamento, eu faço bem. qualquer coisa. Eu Muito faço bem. qualquer coisa. Muito bem. Conte lá então, como é que é isto? Obviamente que é sempre uma decisão um bocadinho subjetiva e tem muitas particularidades que cada família vai ter que gerir caso a caso. Agora, nós temos que perceber que realmente há vantagens associadas a deixar os meninos de vez em quando, seja para os pais, seja para as crianças, seja às vezes para os avós, porque muitas vezes são os avós que ficam com as crianças. Portanto, faz sentido pensar nisso com algum bom senso. Hoje em dia fala-se um bocado de uma coisa que são os pais helicóptero, não sei se já ouviram esta Como é que expressão é? ou não. Os pais helicóptero. Que é o quê? Ai, não conhecia. São exatamente os pais que querem viver a vida dos filhos quase como se fosse deles e cada vez isto é mais frequente. São os pais que andam sempre a sobrevoar a vida dos filhos, não os deixam tomar decisões, não os deixam viver. É assim uma expressão um bocado Não, não sou assim, abrasileirada, eu não sou assim, mas que faz todo sentido e principalmente a idade escolar, isso nota-se imenso. Exatamente. Estão sempre a sobrevoar e não deixam as crianças ter uma vida própria. E ao não deixarem as crianças ter a vida própria, eles também deixam de ter vida própria. Eu acho que esse equilíbrio depois começa a ser completamente tumultuado, não é? Porque nem os pais têm depois uma vida... Enfim, é preciso momentos a dois, não é? Claro. As crianças são maravilhosas, são a expressão do amor de um casal, mas depois chega a uma altura que ocupam tanto, mas tanto espaço, então se são muitos... De ontem tive essa conversa com a minha esposa. Nós, se calhar, no início seríamos um bocadinho assim, se calhar mais ela, porque era o primeiro filho e a mulher naturalmente tem aquela ligação À criança. com a É uma cria. ligação física, portanto é inevitável que essa ligação seja Sim, muito sim, forte. mas com o tempo isso foi amenizando, foi acalmando. E nós temos a sorte de ter a mãe da Juliana perto, onde a nossa Rita... Quando há avós, e a as nossa coisas Sofia agora também simplificam muito muito. mais fácil. É muito mais É muito mais fácil, claro. fácil. Eu tive Não- sorte, tive os dois pares. Pois. Não De um lado e do outro. havendo avós, isto é assim um bocadinho mais difícil. Há aqui um fator que pode perturbar um pouco também esta ideia, porque às vezes as pessoas podem concordar que realmente é bom deixar os filhos, mas depois dizem, pois, mas eu tenho tão pouco tempo para estar com eles que... Se ainda Sinto vou remorsos. dedicar do tempo Claro. a que eu poder estar com eles e vou deixá-los com outra pessoa, depois também começa a ser estranho. É bom senso, é o que eu digo, isto tem que ser decidido caso a caso. Vantagens de deixar as crianças com os avós, por exemplo. Primeiro, aquilo que já se falou, que é ter espaço para o casal tem que ser a base da relação familiar e, portanto, faz sentido fortalecer essa relação e dar espaço para que a relação vá continuando a evoluir. Depois, até em termos de autonomização da criança, pode ter alguma vantagem perceber que a determinado momento não está completamente dependente dos pais. E pode ter alturas em que ele consegue prosseguir a sua vida, digamos assim, mesmo sem estar mesmo com os pais. Estou-me a lembrar agora que, de facto, quando eu tinha os meus filhos pequenos, havia uma coisa fantástica, é que não havia telemóveis. Claro. E eu estou a ver agora os meus E a paizinhos, vida estão prosseguir a 5 em 5 mesma. minutos a E a vida ligar prosseguir a mesma. E não se vivíamos morria mais por todos, isso, é exatamente, verdade. e toda a gente Concordo crescia. Eu plenamente. imagino agora os pais helicópteros a sobrevoarem todos Mas os a questão é um telemóveis. bocadinho essa, é que se deixa as crianças meia a ligar hora. de meia hora, portanto isto é uma falsa situação. Pois, também acho que é importante perceber que quando se tem avós é mais fácil e é fundamental para as crianças contactarem com os avós. Claro. É ótimo para os avós poderem contactar com as crianças, mesmo sabendo que às vezes vai haver aqui algumas diferenças, e eu prometi à minha mãe que ia dizer a frase dos pais educam e os avós deseducam aqui na televisão. sim. Mas eu acho que Ai, a isto é minha ótimo. sogra não se pode queixar de não ter contacto com os netos. Mas eu acho que isto é ótimo. É ótimo haver uma Coitado. diferença na forma de educar dos pais e dos avós. É ótimo. Desde que não porquê? haja. Porquê? Já vou explicar. Desde que não haja diferenças radicais, desde que nos princípios
gerais, as pessoas estejam mais ou menos de acordo, é bom que haja diferenças, até para a criança desenvolver a inteligência e perceber que com determinadas pessoas pode esticar a corda até um ponto e com outras pode esticar até outro. Eu acho que os contextos diferentes favorecem o desenvolvimento, favorecem a autonomização e perceber que com os avós, criar uma relação de empatia, às vezes de segredo, em que se vai fazer qualquer coisa que não é para contar aos pais, acho que se isto for gerido com bom senso, é bom, é benéfico. E os pais o que é que fazem? Por exemplo, eu vou-lhe contar um exemplo. A minha filha tem lá uns stickzinhos, uns lapisinhos tipo de cera, que é para pintar a cara, fazer pinturas faciais e tal. E então, o que é que ela fez? Derreteu na água quente, aqueles desfazem, não sei o quê. A tua mãe vai-te dar cabo da cabeça. E ela, não, eu limpo já tudo. Ficou tudo sujo. E a Juliana, olha como te deixaste aqui a casa de banho. E diz a minha filha, mãe, isso não interessa nada. Deixa estar sujo, o que interessa é que nós possamos ser felizes uns com os outros. Quem é que lhe disse isso? Foi a avó? Não. Isso é o ensinamento. A Rita é que disse à mãe. E eu disse, ela tem alguma razão. Não, mas eu pensei que tinha sido a avó a dizer essas Não. Os avós são mais benevolentes nestas coisas, não é? Mas eu acho que isso é bom. Se não houver discrepâncias muito grandes, acho que é bom que as crianças estejam em contextos diferentes e se comportem de forma diferente, até porque isso é o dia-a-dia deles. Eles, quando estão na escola, têm que se comportar de uma forma, quando estão em casa, se comportam de outra. Claro, eles percebem perfeitamente. Eu acho que isso é importante e é fundamental o papel dos avós na educação dos netos e quando se diz a brincar que os pais educam, os avós deseducam, tem com essa permissividade que eu acho que é benéfica. E se não deseducarem muito, que continua a deseducar. Olha, doutor, acho que temos uma paciente espera, a precisar muito da sua ajuda, que acho que é completamente agarrada à filha. É uma mãe Olha, mas enquanto tu vais, eu vou falar do nosso passatempo. Então está bem, pronto. Eu espero contigo. Não, eu espero contigo. Não, tu vais indo, já lá vou ter contigo. Está bem, então doutor, venha Ora, lá. 760, 300, 600, vá ligando. Tem ainda muito tempo para o fazer e quem sabe sai daqui com 1000 euros ou então com 10.500 euros. Parece-lhe bem? São 60 cêntimos mais IVA que poupa, portanto, venha comigo. Vá ligando. 760, 300, 600. Vamos à consulta. Ora, então temos aqui a Paula. Olá, Paula. Bom dia. Bom dia. Então, quantos filhos tem? Uma menina. É uma menina. Que idade é que ela tem agora? Tem 5 anos. 5 anos. Portanto, ainda é pequenina. É. Então, nestes 5 anos... doutor, quando quiser, interrompa, não é? Porque a consulta é sua. Nestes 5 anos, conseguiu separar-se dela muitas vezes? Não, quer dizer, durante o dia, porque ela tem que ir para a escola e... Só por causa disso? Durante a noite, normalmente ela fica sempre connosco. Mas costuma sair, costuma ir ao cinema, deixar a sua filha com alguém? Não. Porquê? Não consegue? Cinema, jantares fora, nada. Sem ela, não. Mas porquê? Mas o que é que se passa aí no seu coraçãozinho que diz não vou conseguir deixar com absolutamente ninguém? Não sei explicar. Acho que é um... Sabe, doutor? Faça aí as perguntas. Não sei, acho que ela tem que vir sempre connosco. Não tem que ficar Com ninguém? Claro. Nós temos que fazer a nossa vida agora. Nós fazemos a nossa vida dependente dela. Claro. Olha, eu já vi a fotografia dela. É Ela linda, é uma linda. bonequinha, chama-se Carolina, não é? Sim. Eu gosto de Carolinas. Eu acho esta maravilhosa, mas já pensou que isso pode afetar a sua relação com o seu marido? Que isso vos tira um bocadinho de tempo para vocês os dois? Assim, nós temos a noção que precisamos daquele tempinho para nós, como tínhamos antes da Carolina nascer. Claro. Mas também não estamos mal. Pois, eu imagino. Eu acho que aqui é importante, e este depoimento espelha aqui algumas coisas, é importante primeiro perceber se é funcional ou se não é funcional. O que é que isso quer dizer? Funcional como? Pronto, se a situação é funcional para aquela família, se estão os dois membros do casal de acordo. Porque se estiverem os dois de acordo é muito mais fácil gerir isto do que um ter uma vontade e outro ter outra. Claro. Porque aí sim a discrepância vai dificultar a Acho situação. que o marido da Paula também é tão dependente da filha como a Paula, não é? Um bocadinho mais. Porque Um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Valha-me Deus. se for funcional, pode não ser um problema, porque também não há receitas iguais para todas as famílias. Certo. Pronto. Depois também é importante perceber o porquê da dificuldade em deixar os filhos com outra pessoa. Se é porque não se consegue confiar em quem se deixa, e aí pode ser um problema, porque quer dizer, se forem os avós, se forem pessoas de proximidade, isto até pode ser difícil de gerir, ou há uma clara fundamentação para não se confiar, ou então isto é difícil de gerir. Mas também pode ser
pela questão da noção de família que passa de 2 para 3 e é aqui que eu digo que pode ser funcional. Se para os 2 a noção de família deixa de ser 2 e passa a ser 3 e funcionar assim, não quer dizer que seja errado. Não, portanto, errado não é com certeza. Tem que se encontrar. Mas não será pior, quer dizer, não é pior. Quais são as consequências desta no futuro? O problema não é agora. Não é agora. O problema é na adolescência e é no início da idade adulta. Quando porque naturalmente vai haver uma divisão. Eu já nem falo sair de casa na adolescência, quando começam a ter os namorados e a afastar-se naturalmente dos pais, porque se afastam e já falamos disso num programa para trás, sim. ficam fechados nos quartos e pronto, aí os pais ficam os 2. Qual é a idade ideal para começar a deixá-los com alguém? Em quem confiamos? Não é fácil responder a isso, mas há alguns marcos do desenvolvimento que nos ajudam a pôr aqui um bocadinho os pontos nos is. Primeiro, perceber que nos primeiros meses de vida, se a mãe estiver a amamentar em exclusivo, claro, a questão da proximidade física, ou tira o leite e dá no biberão, ou então... Mas não havendo essa limitação. A partir dos 5, 6 meses, as crianças começam a estranhar um bocadinho, portanto, se calhar, antes um bocadinho faz algum sentido começar. Perceber também... 4 meses, quase meses, hein, Paula? O que é que acha? Não é dentro de 4 meses, é 4 meses. Com 4 meses. Isso são os embrulhinhos, eu só quero miminhos. Se tiverem num colo ou no outro, qual é a diferença? A diferença é para os pais. E há outro marco de desenvolvimento que também pode dificultar um bocadinho, que são os 18 meses, mais ou menos, em que as crianças começam a ter uma coisa que se chama ansiedade de separação. Começam a ter dificuldade em separar-se das pessoas com quem lidam diariamente. Claro que se eles já estiverem para trás, habituados a ficar com os avós, não vão ter tanto muito, isto, mas é normal. E nas creches isto nota-se claramente que por volta desta idade as crianças voltam a chorar para ficar na creche quando antes ficavam bem. Claro. Portanto, os primeiros dias de creche é uma coisa, parte do coração, não vale Deus. Mas eu queria aqui à Paula fazer uma pergunta. Imagine que um dia destes tem uma grande chatice na sua vida e que não, porque acontece. Exato. O carro avariou, o autocarro não chegou, há uma inundação lá em casa, enfim, há uma atrapalhada qualquer doméstica e não tens chance nenhuma que a Carolina fique numa série de horas convosco. Com quem a deixa? Com quem é que a deixa? Pronto, aí vou ter que de ir à minha mãe ou à minha sogra. Vai apanhar um camadão de nervos. Porque ela não está habituada. Exato. Aí sim é que a coisa se vai complicar. Ou também temos a hipótese, vamos todos ou para casa dos meus pais ou para casa dos meus pais. E deixar a casa a inundar? Não, fica um de nós a tratar da casa e o outro vai. Olha, posso lhe dar um conselho? Custa. Vai custar sempre, mas cada vez custa menos. Não é? Porque deixa uma vez, corre bem. E você fica a pensar, é possível, eu consegui, ela ficou bem, porque ela, de certeza que ela vai ficar melhor com os pais, porque ela está a brincar, está distraída. Exato. A segunda vez vai custar menos. E daqui a umas 10 vezes, você já nem dá para ela. Mas, Paulo, o que é? Confia em mim. Amor excessivo, não digo que o amor nunca é excessivo, mas o que é? Acha que se não tiver ao pé dela, ela não está a ser bem cuidada, é isso? Não é isso? Então não é. Saudades. Parece que estou a abandoná-la, sinto que estou a abandoná-la. E ela, em relação a nós, por exemplo, hoje de manhã ela já está na escolinha, já vai no 2º ano na pré-escolar, e hoje voltou a chorar porque não queria. Mas neste caso hoje foi a pedir pelo pai. Mas percebe que mas ela tem que ir à escolinha. Sim, mas ela sabe, e depois fica bem e gosta, e depois, até quando nós vamos lá buscar. Mais longe. E quando vamos lá buscar ainda ralha porque quer ficar mais tempo a brincar. Mas de manhã é que é sempre... Faz parte. Eles também têm truques, não percebem que isso também são truques. Sim. Eles também os percebem até onde é que podem ir. Eu acho que isso, honestamente, acho que isso é pouco funcional até para questões depois que se põem na vida prática. Se um se atrasa, se o outro não se atrasa, porque a vida é cheia de percalços. Eu, como com 3 filhos, tive mesmo que me orientar. mas eu, nesse aspecto, sempre fui, e eu e o meu marido, ficavam com os avós, nós fazíamos os dois, de vez em quando, e sempre funcionou muito bem. Eles ficavam sempre muito bem com os avós iam buscá-los à escola e acho que uma das coisas muito importantes é a ligação dos mais velhos. É espetacular, a forma como eles brincam com os avós. Os avós compravam tudo o que eles queriam. Eu apoio excepcional dos meus pais e dos meus sogros também. Eu dizia, não comem açúcar, eles vinham carregados de chocolates, aquelas coisas, gomas. Eu lembro da minha festa fazia isso com os meus avós. Claro, com certeza, perfeitamente. Não há. Para a Carolina não há. Comprou os pais. Já percebemos. Muito bem. Bom, então é benéfico. Quando fizerem então a segunda lua de mel, leva a Carolina. E depois não sei como é que se organiza, mas fica no quarto ao lado. Mas vai conseguir. Um grande aplauso para o Dr. Hugo, para a Paula. Obrigada. Muito bem, já sabe que dentro de alguns momentos poderá rever